Olá, gente, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, tá? Estejam todos em casas, né? Curtindo a casa de vocês, tá? Nessa videoaula de hoje, tá? Eu estarei respondendo para vocês as atividades que foram aplicadas para vocês, tá? Então, nós aplicamos 4 atividades para vocês, né? Valendo nota. Aplicamos a atividade 3, 4, 5 e 6. Então, nessa aula, eu estarei explicando para vocês a atividade 3 e a atividade 4, tá? Aí na outra aula eu estarei explicando para vocês, resolvendo para vocês a atividade 5 e a atividade 6, tá? São atividades bem curtinhas, 2 questões cada atividade, né? Então hoje eu estarei respondendo para vocês, explicando para vocês as resoluções e os motivos de cada resposta, tá? Então hoje, né, nós, como já mencionei, nós estaremos explicando a atividade 3 e a atividade 4, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato mais tarde para questionar alguma resolução, alguma coisa que vocês não tenham entendido ou não estejam de acordo com a resposta, né? Que pode acontecer, não estou aqui para ser o senhor da verdade, mas a gente pode ter algumas contradições com relação às respostas, né? Então, na atividade 3 foram passadas, né, 2 questões, né, que as perguntas eram: quando uma empresa substitui dívidas de longo prazo por dívidas de curto prazo, o que acontece com o seu endividamento, né? Quantidade e qualidade. Então essa resposta é muito simples, né? Como eu já expliquei em outras aulas, né? Quando a empresa ela substitui dívidas de longo prazo, né? Dívidas de longo prazo por dívidas de curto prazo, ela está trocando uma dívida boa por uma dívida ruim, tá? Porque quanto mais prazo a gente tiver para pagar, melhor é a situação. Imagine vocês, né? Nesse tempo de pandemia, a faculdade ou qualquer outro estabelecimento no qual vocês tenham alguma obrigação para pagar, fala assim para vocês, faz uma proposta para vocês assim: vocês podem pagar daqui a 120 dias, tá? A primeira parcela. Então, ok, eu tenho 120 dias de carência. Mas aí vocês vão lá e falam assim: não, pode pagar, pode deixar que já vou pagar no próximo mês, né? Então vocês não têm folga nenhuma, né? Por qual motivo nós iríamos antecipar essa dívida, tá? Então se a gente troca uma dívida, tá, de longo prazo por uma dívida de curto prazo, nós estamos deixando a nossa empresa numa situação muito desconfortável, tá? Numa situação muito ruim. A qualidade da nossa dívida vai ser ruim, porque qualidade da dívida a gente analisa como? Quanto mais tempo para pagar nós temos, melhor é a nossa dívida. Não quer dizer que vocês também podem fazer um monte de dívidas a longo prazo, né? Mas se eu tenho dívidas a longo prazo em vez das dívidas de curto prazo, é melhor para a minha empresa. Quando eu digo longo prazo, está com mais tempo para se pagar, tá? Não quer dizer que você vai fazer lá um financiamento de 60 meses e tem que pagar todo mês esse financiamento, né? Então, se nós temos uma dívida de longo prazo e a gente antecipa essas dívidas de longo prazo para curto prazo, nós estamos entrando no endividamento muito ruim, porque vai influenciar o nosso capital de giro, vai influenciar o nosso fluxo de caixa, porque eu poderia estar trabalhando com esse dinheiro, fazendo novos investimentos, novas compras, né? Mas não estou conseguindo porque eu estou pegando esse dinheiro
para fazer pagamento dos meus fornecedores. Tá? Então, se por algum dia isso acontecer com vocês, tá? Não troque de maneira nenhuma dívidas a longo prazo por dívidas a curto prazo. Ah, mas eu estou com uma sobra, consigo antecipar uma parcela lá do final para pagar com desconto, né? Não pagar tantos juros. Beleza, se você tem essa folga, tudo bem. Mas o que vocês não podem é puxar todas as dívidas que vocês têm a longo prazo, ou uma boa parte dela, para ser a curto prazo, tá? Porque o seu endividamento vai ficar muito ruim, vai comprometer o seu fluxo de caixa, vai comprometer o seu capital de giro. Então vocês precisam prestar muita atenção com relação a isso, tá? A dívida, se a gente trocar uma dívida de curto prazo, né, de longo prazo para curto prazo, tá? Nós estamos trocando uma dívida boa, né, uma qualidade de uma dívida boa para uma dívida ruim, tá? Porque nós não vamos ter folga, né, para trabalhar com esse dinheiro, fazer novos investimentos. Então vocês precisam prestar bastante atenção com relação a isso, tá? As dívidas, quanto mais prazo nós temos para pagar, melhor é a nossa dívida, tá? Não compromete o nosso fluxo de caixa, não compromete o nosso capital de giro, tá? Como eu já expliquei várias e várias vezes, tá? A empresa ela precisa ter dinheiro no caixa para poder arcar com as suas obrigações, tá? Se ela não tem dinheiro no caixa, se o caixa fica comprometido por esses pagamentos de dívidas que poderiam ser a longo prazo, tá? Aí fica complicado. Da mesma forma que já explicamos em aulas anteriores, que se deve evitar fazer investimentos, né? Comprar imobilizado em si, tá? Veículos, tá? E pagar à vista, né? É lógico, como eu já sempre falo, se você tem condições de pagar, não vai comprometer o seu fluxo de caixa, tudo bem, tá? Mas mesmo assim, você tem 40 mil reais lá e quer comprar um veículo à vista, vocês poderiam pegar esses 40 mil, fazer uma aplicação a curto prazo para gerar um dinheiro para vocês e vocês gerar uma obrigação a longo prazo, que com um rendimento dessa aplicação dos 40 mil reais, talvez você consiga pagar as parcelas do seu veículo, né? Então, nem sempre comprar à vista, né, em determinadas situações, é viável, porque você poderia fazer uma aplicação desses 40 mil reais, né, uma aplicação que você possa aí depois resgatar caso necessite de recursos, tá? Também não vai fazer uma aplicação para vocês perderem esses 40 mil reais. Teria que fazer uma aplicação a curto prazo, tá? Para, caso tenha algum problema, poder resgatar e ter o dinheiro de volta, né? Então, dívidas a curto prazo, tá? É sempre ruim, tá? Se a empresa ela troca a dívida de longo prazo para curto prazo, ela está numa situação comprometendo a situação financeira da empresa, tá? Então, aqui, em resposta aqui, né, estaria piorando a dívida da empresa, tá? O seu endividamento estaria piorando em quantidade e qualidade, tá? Quanto menos a gente pagar a curto prazo, melhor é para a empresa. Aí a questão 2. Toda empresa com bom lucro tem condições de pagar suas dívidas pontualmente, né? Na correção eu vi que muitos aí falaram que sim, né? Pode pagar ou não, tá? Uma empresa que ela tem lucro, tá, gente? Não necessariamente significa que ela tem dinheiro em caixa para pagar as suas dívidas, tá? Porque o lucro, tá? O lucro ele é contábil, tá? Na contabilidade nós trabalhamos com regime de competência, tá? Então ele é contábil. Por que ele é contábil? Porque às vezes eu fiz uma venda que vou começar a receber daqui a 60, 90 dias. Só que esse lucro, esse lançamento já ocorreu, tá? Pelo regime de competência. Aconteceu lá no início. Então não significa que eu tenho dinheiro, tá? Que eu tenho dinheiro ali. Apurei o lucro e tenho dinheiro.
tá? Isso não significa, tá? Porque, como eu já falei, é meramente contábil, tá? Temos o regime de competência, então eu vou fazer o registro do rendimento da receita com as minhas vendas, os meus custos, no momento do fato gerador, tá? Mas isso pode acontecer que eu venha receber essas receitas, tá? Se eu vender a prazo daqui a 30, 60, 90, 120 dias, 150 dias, tá? De acordo com o prazo que eu der para a empresa. Então eu já apurei o lucro, mas eu não tenho dinheiro no meu caixa para poder pagar, tá? Então não necessariamente o lucro significa que eu vou ter dinheiro em caixa, porque eu posso ter o lucro, mas eu não tenho dinheiro no caixa, tá? Porque as vendas que eu fiz para gerar esse lucro, tá, foram todas a prazo, eu não vendi nada à vista, não recebi nada na hora. Então, todas as vendas que eu fiz, todas as prestações de serviço que eu fiz, foram a prazos, tá? Então, eu não vou ter dinheiro no caixa da mesma forma, tá? Se eu não vendesse. Então, tá? Porque esse dinheiro vai entrar daqui a 30, 60, 90, 120, tá? Se ninguém atrasar, se tudo correr certo, vai entrar os recursos no momento, tá? Em que estava estipulado, né? Mas as obrigações estão ali, né? A gente precisa pagar essas obrigações. Então, lucro não necessariamente significa que eu tenho condições de pagar as minhas obrigações. E como eu já expliquei, lucro ele é meramente contábil, tá? Lá para frente que vai começar a entrar os dinheiro, porque eu vendi tudo a prazo, tá? Então eu não tenho dinheiro nesse momento do lucro. Sem contar que se eu apuro um lucro, eu tenho que constituir reservas, tenho que distribuir para os acionistas, para os proprietários da empresa. Então o lucro tem uma destinação específica, tá? Tem que ir lá do lucro, tem que constituir reserva legal, 5%, tá? Aí suponhamos que eu preciso devolver para os acionistas, os investidores, tantos por cento desse lucro, tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Então o lucro, tá, independente, tá, de questão de corrupção dentro da empresa ou não é porque eu tenho lucro, tá, que eu tenho condições de pagar os meus fornecedores. Da mesma forma que não é porque eu estou tendo prejuízo que eu não vou conseguir pagar. Às vezes eu estou tendo prejuízo, mas estou recebendo as vendas à vista, né? Então eu tenho condições de pagar. Ah, eu vendi baixo nesse período, mas eu vendi tudo à vista. Então eu tenho dinheiro no meu caixa para poder pagar as minhas obrigações. Ah, eu tive um lucro lá enorme, mas eu vendi tudo a prazo. Daqui a 90 dias que vai começar a entrar o dinheiro. Então eu vou ficar 90 dias sem dinheiro no caixa, né? Aí vai entrar naquela opção lá, naquela necessidade de capital de giro, ele precisa apurar quantos que eu vou precisar de capital de giro, tá? Então não é porque a empresa está tendo lucro que ela vai ter condições de pagar suas obrigações. Da mesma forma, não é porque a empresa está tendo prejuízo que ela não irá conseguir pagar as suas obrigações. Então essas são as respostas, tá? Não precisa ser dessa mesma forma que eu falei, né? Mas com relação à primeira, né, se eu troco dívidas de longo prazo para curto prazo, estou comprometendo a situação financeira da minha empresa. E a 2, não é porque está tendo lucro que tenho condições de pagar as minhas obrigações pontualmente. Então essa foi a atividade 3, tá? Agora nós iremos fazer a atividade 4, tá? Então nós iremos fazer a atividade 4 agora, tá? Responder a atividade 4. Que também são duas questõezinhas, tá? Bem simplesinho a atividade 4, tá? Então vamos lá, na atividade 4. Então nós temos as seguintes questões na atividade 4. O Banco Enjoadinho S.A. dispõe de seu manual de normas que o limite de crédito para seus clientes
será estipulado de maneira que o capital de terceiros não ultrapasse 60% dos recursos totais antes da concessão do empréstimo. Seu cliente, a rainha da sucata limitada, apresenta o seguinte balanço patrimonial resumido. Então, nós temos, né, ativo, né, 1.200.000, passivos, 1.200.000, né? Aí ele fala que não pode ultrapassar R$60, 60%, desculpe, do capital de terceiros. Então, o que nós temos de capital de terceiros aqui, tá? Então, capital de terceiros é isso daqui, tá? É o meu passivo circulante com o meu passivo a longo prazo, tá? Então, este é o meu capital de terceiros, tá, gente? Então, aqui, tá? Então, nós temos aqui quantos mil de capital de terceiro? Então, capital de terceiros, vou colocar aqui. Nós já temos 60 mil de capital de terceiros, tá? Que é circulante 400 mil e exigível a longo prazo 200 mil. Então, nós temos 600 mil. Mas não precisamos disso, porque a pergunta é bem simples, tá? Será estipulado de maneira que o capital de terceiros não ultrapasse 60% dos recursos totais. Então, recurso total. Então, recurso total, 1.200.000. Então, esse é o meu recurso total, vezes 60%, que é igual a R$720 mil. Então, esta é a resposta, tá? 720 mil reais. Então, a resposta aqui, tá? O limite de crédito dessa empresa, tá? 720 mil reais, tá? Bem simplesinho, tá? Peguei o total, né, do meu passivo, né? Peguei do passivo ali, poderia ter pego do ativo. Multipliquei por 60%, tá? 1.200.000 vezes 60%, que dá 720 mil. Então, o limite de crédito para esta empresa é de 720 mil reais. Então, bem simplesinho, tá? Já tem aqui o meu circulante, né? Meu capital de terceiros, tá? Aí, achei os 60% de 1.200.000, recurso total 1.200.000 vezes 60% é igual a 720 mil reais. Então, a resposta correta, resposta A. A companhia industrial utilizou-se de recursos de curto prazo para financiar a compra de uma máquina. Tendo em vista o aumento da sua produção e, consequentemente, aumento das vendas, analisando o endividamento da empresa, podemos dizer, aí tem as alternativas. A companhia industrial agiu de maneira correta se utilizado de recursos terceiros para financiar seu ativo, tá? Então, essa resposta ela está errada, tá? Ela não agiu corretamente comprando material, né, imobilizado, tá? Com dinheiro de caixa. Vamos ver as outras. A companhia industrial não deveria ter adquirido máquina, pois aumentou seu endividamento, né? Não aumentou porque ele pagou à vista, né? Pegou dinheiro lá, tá? Pegou dinheiro lá no caixa para comprar ali. Não, minto, ele não pagou à vista não, né? Pegou a curto prazo, tá? Então aumentou seu endividamento, tá? Sim, mas não é, tá? A resposta correta aqui, tá? A resposta correta é: a companhia industrial uma séria candidata à falência, já que financiou o ativo permanente com recursos a curto prazo, tá? Então, essa é a resposta correta, letra C, tá? C de casa. Por que que é uma séria candidata à falência, né? Porque nós não devemos fazer investimento no nosso imobilizado, tá? No nosso ativo permanente,
com dívidas a curto prazo, tá? Ele comprou uma máquina porque está aumentando as vendas, né? Então, quando que este recurso de vendas vai ser necessário para pagar essa máquina, né? Então, como eu já falei, dívidas, tá? Para uma empresa, quanto mais prazo ela tiver, melhor é para a empresa, tá? Ela não pode fazer investimentos no seu imobilizado, financiar o seu imobilizado com dívidas a curto prazo. Quanto que custa uma máquina dessa? Quanto que eu vou pagar por mês para ter essa máquina? Será que o rendimento, será que as vendas que essa máquina vai me proporcionar, a produção e as vendas que ela vai me proporcionar, será capaz de pagar essa compra a curto prazo? Então, sempre nós temos que fazer o investimento no nosso imobilizado, tá? A longo prazo, tá? Nós não podemos comprar nada do imobilizado a curto prazo. Ah, mas eu tenho muito dinheiro sobrando, né? Tudo bem que tem muito dinheiro sobrando, mas o dinheiro ele serve para trabalhar para vocês. Faça o investimento, faça uma aplicação para que esse dinheiro traga rendimento para vocês, né, para a empresa. Eu não vou ficar gastando dinheiro porque o dinheiro está sobrando, eu vou gastar o dinheiro, tá? Esse dinheiro ele tem que trabalhar para a gente. Vamos fazer uma aplicação para que gere retorno para a gente, tá? Então a resposta correta aí é a letra C, tá? Porque se eu for comprar toda vez ativo, né? Aqui ainda é uma máquina que vai gerar retorno para ele, né? Que aumentou a venda, vai aumentar a produção, né? Mas e se ele investisse em um veículo que não vai gerar diretamente renda para ele a curto prazo? Ele vai ter um veículo lá que não vai gerar nenhum retorno para ele, esse veículo, né? Não vai gerar dinheiro, ele estará pagando essa dívida a curto prazo. Então, sempre que for investir em ativo imobilizado, em ativo permanente em geral, devem se fazer a longo prazo e nunca a curto prazo. Bom, essas foram as explicações, as respostas, tá? Do exercício 3 e do exercício 4. Como eu já falei, tá? Qualquer dúvida, tá? Podem entrar em contato para a gente analisar a melhor situação. Então, até mais, tá? No próximo vídeo eu estarei respondendo a atividade 5 e a atividade 6. Então, analisem, vejam a videoaula, tá? E em casos de dúvidas, é só chamar. Tudo de bom para vocês, assistam o vídeo e fiquem em casa estudando com o professor Daniel. Até mais, gente!